Fala galera, professor Anderson Magalhães na área, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube, pessoal. É reta final de preparação, concurso Petrobras 2024. E nesta aula aí de reta final, vamos ver agora, um aspecto importante do seu edital de língua portuguesa, que é a compreensão e a interpretação de textos. Vamos analisar o texto, e as questões da prova de auditor de controle aí do Estado do Rio de Janeiro, da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, um excelente cargo, um cargo de nível superior, e a prova foi aplicada agora em 2024. Vamos ver aí como que anda então, pessoal, como que andam as questões do Sebrasp de compreensão e interpretação de texto. Vamos traçar aí um perfil da prova para quem ainda não conhece, tá? Vamos avançando aí, galera, vamos avançando e deixar esse assunto aí bem estruturadinho para você. Olha aí, ó, reta final concurso Petrobras. Então é o meu curso aqui de reta final, curso de português aí, tá? Para você pegar aquelas últimas dicas antes da prova de domingo, Domingo, dia 24 de março, prova da Petrobras. Então, pessoal, essa parte de compreensão e interpretação de texto tá aqui, ó. É o item número 1 do seu edital. E é, sim, aquela parte do edital que mais deve ser estudada em língua portuguesa, tudo bem? Até porque o Sebrasp tem cobrado questões não fáceis, Beleza? Todas as questões aí do Sebrasp, de compreensão e interpretação, tem algum pulo do gato, estão tendo aí alguns problemas, Algumas dificuldades de interpretação. Vamos lá, então? Vamos avançando aí, pessoal. Vamos avançando ao texto, galera. Vamos lá. Uma organização, até marcando aí algumas coisas, do texto. Uma organização é um sistema complexo de comunicações com um objetivo funcional. Durante sua existência e atuação, a organização vai formando uma imagem. Então, ó, ela vai formando uma imagem perante seus diversos públicos, em função de todo um conjunto de contatos realizados, em função de todo um conjunto de contatos realizados, e não somente pelas iniciativas planejadas de comunicação que ela toma para formar a imagem pretendida. Essa imagem, chamada imagem organizacional, pode ser descrita como uma compilação de opiniões e pontos de vista, baseados em informações processadas de várias fontes, ao longo do tempo, que gera uma imagem mental dos atributos da organização. Então, repare que a organização, e por esse primeiro parágrafo, a organização é um sistema complexo de comunicações, ela vai formando a imagem, vai formando a sua imagem organizacional ao longo aí dos contatos que ela vai realizando, e essa imagem organizacional ela vai se formando não somente pelas iniciativas, pelo planejamento dela de comunicação, mas sim por esse conjunto de contatos realizados, tá? Como ele diz ali, essa imagem, chamada imagem organizacional, pode ser descrita como uma compilação. Então vou juntar tudo. Uma compilação de opiniões e pontos de vista, baseados em informações processadas de várias fontes. Beleza. Então, essa que é a ideia da imagem organizacional. Ela vai se formando a partir dos contatos que a organização vai fazendo e não somente daquilo que ela planeja, vamos colocar o marketing que ela faz, mas sim também aí das atividades que ela vai desenvolvendo, e aí ela vai formando a imagem perante os seus públicos. Vamos avançando. Seguindo uma tendência já percebida na iniciativa privada, os órgãos públicos têm se preocupado cada vez mais com sua imagem organizacional. A imagem organizacional pública tem valor estratégico, na medida em que interfere diretamente no relacionamento da organização com diversos atores. Opa! Saí da frente ali, Beleza? Diversos atores. Seguindo uma tendência já percebida na iniciativa privada, os órgãos públicos têm se preocupado cada vez mais com sua imagem organizacional. A imagem organizacional pública tem valor estratégico na medida em que interfere
diretamente no relacionamento da organização com diversos atores, bem como na sua legitimação e credibilidade perante a sociedade. Então aqui está dizendo da importância da imagem organizacional, né, para os órgãos públicos, então perante a sociedade. No entanto, apesar de sua relevância, ou seja, apesar de sua importância, ainda há poucos estudos sobre a imagem organizacional no contexto público, tanto nacional quanto internacionalmente, tá? Então, nesse segundo parágrafo aqui, falou que já há uma tendência, né, na iniciativa privada em relação à preocupação, né, com a imagem organizacional e agora, nos órgãos públicos, isso também vem acontecendo e isso é importante para a legitimação e credibilidade dos órgãos públicos perante a sociedade. Beleza? Tá. Quando se trata da construção da imagem de uma organização, ressalta-se o papel dos veículos de imprensa. Esses veículos, ao publicarem uma notícia, atuam na associação e formação das crenças, das ideias, dos sentimentos e das impressões que uma pessoa ou um grupo tem ou passa a ter sobre aquela organização. Não obstante significa apesar de. Apesar disso, a migração desses meios de comunicação para a internet aumenta o volume de informações em circulação e eleva o seu poder de influência, uma vez que é possível acessar dados e informações de qualquer lugar e a qualquer momento, de modo a expandir a comunicação entre as pessoas e as organizações. Então está falando aqui, ó, que quando a organização está construindo a sua imagem, ressalta-se, ou seja, é muito importante o papel do quê? Dos veículos de imprensa, porque eles vão passar as informações, né? Eles vão publicar notícia e aí vão associar essas organizações a crenças, ideias, sentimentos, impressões que uma pessoa ou um grupo possam ter, beleza? E diz ainda o seguinte, que apesar disso, dessa importância da imprensa, temos também a importância da internet, né? Porque com o advento da internet, aumentou-se muito o volume de informações. E aí, cada vez mais essas informações estão sendo influentes, têm um poder de influência cada vez maior na imagem das organizações. Tudo bem? Tranquilo aí, vamos avançando então para os itens, né? Vamos lá. Julgue o item que se segue com base nas ideias veiculadas no texto, tá? Infere-se do texto, ó. Primeira coisa aí, ó. Quando eu falo de inferência, significa dedução, tá? Inferência é dedução. Quando eu falo de inferência, nem sempre aquilo está explícito no texto, está escrito no texto. Pode estar escrito no texto uma coisa, só que eu deduzo outra. Eu posso deduzir algo que de fato seja verdade a partir da informação do texto. Mas essa informação não necessariamente precisa estar no texto. Tá? Vamos supor, se eu falo assim, 40%, vamos supor, só existem pessoas pobres e ricas, tá? Por exemplo, só existem pessoas pobres e ricas. Tá? Se eu digo assim no texto, 40% das pessoas são pobres, então eu posso deduzir, ou seja, eu posso inferir que 60% delas são ricas. Entendeu? Então, essa informação não está escrita explicitamente no texto, mas eu posso deduzir, tá? Eu posso inferir. Então, vamos lá. Infere-se do texto. Então, quando vem algo assim que está escrito infere-se, é uma questão de interpretação. Eu tenho que perceber a ideia do texto e perceber o seguinte, que pode ser que aquilo não esteja escrito no texto, mas eu posso deduzir, beleza? Vamos lá. Infere-se do texto que a preocupação com a imagem organizacional surgiu concomitantemente na iniciativa privada e nos órgãos públicos, mas apenas recentemente se difundiu na esfera pública. Olha só, está dizendo o seguinte, que nós podemos deduzir do texto que a preocupação com a imagem organizacional surgiu concomitantemente na iniciativa privada e nos órgãos públicos. O que significa concomitantemente? Concomitantemente significa ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Bom, se concomitantemente significa ao mesmo tempo, então tem que ir lá no texto e verificar o seguinte. De fato, nós temos o quê?
que a imagem organizacional, a preocupação com essa imagem organizacional surgiu ao mesmo tempo na iniciativa privada e nos órgãos públicos? Vamos voltar no texto para ver. Vamos ver. Quando que ele fala da preocupação com a imagem organizacional? Aqui, ó, no segundo parágrafo, ó. Seguindo uma tendência já percebida na iniciativa privada, os órgãos... Ó, então, já era percebida na iniciativa privada. Os órgãos públicos têm se preocupado atualmente, né? Então, no presente, ó, tem se preocupado no presente. Tem se preocupado cada vez mais com sua imagem organizacional. Então, pessoal, quando ele fala a tendência já percebida, então a tendência já percebida, então antes já era percebida na iniciativa privada. E aí agora temos também essa percepção, essa preocupação com a imagem organizacional nos órgãos públicos. Então não é concomitante, essa preocupação não surgiu de forma concomitante, não surgiu ao mesmo tempo, não. Primeiro já tinha essa tendência da preocupação com a imagem organizacional na iniciativa privada. E agora os órgãos públicos têm se preocupado cada vez mais com isso, com a imagem organizacional. Portanto, esse item aqui que diz que foi ao mesmo tempo é um item que está errado. Eu não posso deduzir isso do texto, não. Não posso fazer essa dedução, não. Não posso fazer essa dedução, não. Beleza? Vamos lá, vamos avançando. De acordo com as ideias expressas no texto, no contexto de construção da imagem de uma organização, releva-se o papel dos veículos de imprensa na publicação de notícias. Então vamos lá. De acordo com as ideias expressas no texto, ó, tem que estar no texto. No contexto da construção, não é nem inferência, vamos ver se está explícito aí. No contexto de construção da imagem de uma organização, releva-se o papel dos veículos de imprensa na publicação de notícias. Então vamos lá. Quando que ele fala do papel dos veículos de imprensa na publicação de notícias? Quando que ele fala isso? Aqui, ó, no último parágrafo, ó. Tá aí? Tá vendo aí? Último parágrafo. Então, quando se trata da construção da imagem de uma organização, ressalta-se o papel dos veículos de imprensa. Esses veículos, ao publicarem uma notícia, atuam na associação e formação das crenças, das ideias, dos sentimentos e das impressões que uma pessoa ou um grupo tem ou passa a ter sobre aquela organização. Então, pessoal, nesse parágrafo ele fala, quando se trata da construção da imagem de uma organização, ressalta-se, ou seja, é importante, aqui ó, ressalta-se, né? Ó, ressalta-se, ou seja, é importante o papel dos veículos de imprensa. E o que está dizendo na questão? No item está dizendo que, de acordo com as ideias expressas no texto, no contexto de construção da imagem de uma organização, releva-se o papel dos veículos de imprensa. E aí? A questão agora é saber o que significa esse releva-se. Muito cuidado. Muito cuidado. O que é relevar? O verbo relevar, ele está associado ao adjetivo relevante. E relevante é algo importante. Portanto, relevar é dar relevo. Dar relevo. Relevar é dar relevo. Dar importância. Dar relevância. Portanto, o que está dizendo esse item aí? Está dizendo que no contexto de construção da imagem de uma organização, dá-se relevo, dá-se importância, dá-se relevância ao papel dos veículos de imprensa. Ok, está de acordo com o texto, porque no texto ele fala aqui, ressalta-se. No texto ele fala aqui, ressalta-se o papel dos veículos de imprensa. Então, se ressalto o papel dos veículos de imprensa, quer dizer que eu dou relevo, eu dou importância, eu dou relevância. Portanto, esse item é um item que está certo. Perceba que nesse item aí, a parte de sinônimo, né? Vocabulário era muito importante, tá? A parte de vocabulário muito importante aí para você. Então, perceba isso. Vamos lá. Agora, mais uma questão. Próximo item aí.
Julgue o item que se segue, com base nas ideias veiculadas no texto. Entre os objetivos do texto está o de informar que, dada a complexidade do sistema de comunicações de uma organização, que visa primordialmente ao alcance de objetivos funcionais, nem sempre a imagem organizacional alcançada e a pretendida coincidem, devido à existência de uma série de fatores não controláveis pela organização ao longo do processo de construção da sua imagem. E aí, pessoal? Então, é um item grande, né? Entre os objetivos do texto está o de informar que, dada a complexidade do sistema de comunicações de uma organização, que visa primordialmente ao alcance de objetivos funcionais, nem sempre a imagem organizacional alcançada e a pretendida coincidem, devido à existência de uma série de fatores não controláveis pela organização ao longo do processo de construção da sua imagem. Pessoal, essa questão aí é uma questão, eu considero uma questão bem difícil, tá? Olha só, mas onde você vai encontrar a resposta disso aqui, ó? Vou te dar o fio da meada aqui, só que antes eu vou te dizer o seguinte. As questões do Sebrasp de compreensão e interpretação de texto, elas têm vindo. As questões de compreensão e de interpretação de texto do Sebrasp têm vindo com detalhes, com minúcias. Então você precisa fazer a leitura 3, 4, 5 vezes do item e daquele pedaço do trecho, do texto. Então o item e o texto, o item e o texto, o item e o texto. Você tem que ler várias e várias vezes. Porque tem vindo questões com minúcias, com detalhezinhos, em que uma palavrinha só pequena muda o contexto e muda tudo. E é isso que aconteceu nesse item aqui, nessa questão, tá? Um detalhezinho muito importante deixou esse item errado. E eu vou abrir um parêntese aqui, ó, para eu saber que você chegou até esse ponto aqui, 17 minutos e 17 segundos de aula. Deixa no comentário aqui, ó. Eu não vou dar mole na prova da Petrobras 2024. Coloque no comentário do vídeo. Eu não vou dar mole na prova da Petrobras 2024. Bota esse comentário aí. Quero saber se você chegou aqui nesse ponto. Feito esse parênteses, então olha só. As questões de compreensão e interpretação de texto, elas têm vindo com detalhes. Elas têm vindo com minúcias, em que você não pode dar mole. Como eu disse anteriormente, você não pode dar mole. Você tem que ler várias vezes e não dar mole. Olha só essa questão aí. Se liga aí. Pessoal, onde está a resposta a essa questão? Está lá no começo do texto. Se liga aqui, ó. Bem no comecinho. Na primeira frase do texto está a resposta a essa questão. Olha aqui, ó. Uma organização é verbo ser. Um sistema complexo de comunicações com um objetivo funcional. Então perceba que a organização, ela é o sistema. Ela é o sistema complexo de comunicações. A organização é o sistema. Verbo ser. Ela é o sistema complexo de comunicações. Agora vamos voltar lá no item. Entre os objetivos do texto está o de informar que, dada a complexidade do sistema de comunicações de uma organização, está aqui, ó. Essa preposição de aqui mata o item. De uma organização, olha aqui, ó. Leia de novo. Dada a complexidade do sistema de comunicações de uma organização. Olha só, mas o sistema de comunicações, ele não é de uma organização. A organização é o sistema de comunicações e é complexo. Entendeu a diferença? Ó, no item está dizendo que o sistema de comunicações, a preposição ó, de, ou seja, o sistema de comunicações pertence a uma organização, mas não é isso, pessoal. Não é um sistema que existe que pertence à organização, não. A própria organização
é o sistema de comunicações. É a mesma coisa, eles se confundem, eles se entranham um no outro. A organização é o sistema complexo de informações, de comunicações, é uma coisa só. Mas pelo item está dizendo que você tem um sistema de comunicações de uma organização. Aí seriam dois elementos. O sistema de comunicações, que pertence a uma organização, mas não é isso, é um elemento só. É uma organização em que ela é o sistema de comunicações. Que detalhezinho mais... Cara, o Sebrasp tem feito isso. Por isso você vai escrever o que eu mandei você escrever antes ali no comentário, tá? E aí o item, pessoal, por esse Dzinho aí, o item está errado. Tá vendo porque a importância de assistir a essa aula hoje, poucos dias antes da prova, para você chegar ligado. Para você chegar ligado. Você chegar, ligado no 220. Você tem que chegar na prova ligado no 220. Não deixa o Sebrasp te fazer de trouxa. Beleza? Acabou, matou o item, tá errado, ó. Então, dada a complexidade do sistema de comunicações de uma organização, tá errado, porque a organização é o sistema complexo de informações, sistema de informações, que visa primordialmente ao alcance de objetivos funcionais, sim, tá lá no primeiro período. Nem sempre a imagem organizacional alcançada e a pretendida coincidem, isso é verdade. Eu posso deduzir isso, porque olha aqui, ó. Ele fala aqui, ó. A organização vai formando uma imagem perante seus diversos públicos, em função de todo um conjunto de contatos realizados e não somente pelas iniciativas planejadas que ela toma para formar a imagem pretendida, tá? Que mais? Devido à existência existe sim uma série de fatores não controláveis pela organização ao longo do processo de construção da sua imagem. Mas assim, ó, também, pessoal, nesse item aí, essa parte ele acabou falando demais, né? Ele falou muitos detalhes que não estão no texto. Eu já marcaria errado também, tá? Porque, ó, até se a gente for ver aqui, quer ver, ó? Onde que também dá para ver que tá errado, ó? Que visa primordialmente ao alcance do objetivo. Sim, nem sempre, isso aqui ele não fala no texto, não. Nem sempre a imagem organizacional alcançada e a pretendida coincidem. Isso ele não fala no texto. O que ele fala no texto é que para formar a imagem organizacional, você tem tanto os contatos que você realiza e também aquilo que você planeja. Mas ele não fala no texto que nem sempre se coincidem. Ele não menciona isso, se coincidem ou não. Então estaria errado também. Devido à existência, sim, aqui eu tenho uma série de fatores, agora não controláveis ele não fala, mas talvez dê para deduzir, beleza? Ao longo do processo de construção da sua imagem. Portanto, o item errado, tá? Pessoal, então, temos aí a análise das questões de compreensão e interpretação de textos da prova aplicada agora em 2024, concurso da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, cargo de auditor. Eu sou o professor Anderson Magalhães, nós estamos juntos, Petrobras 2024. Essa aula foi montada para você, tá? Não é aula genérica igual você tem visto aí por aí, não. Tchau, tchau. Fui. Beijo no coração.